Bom, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai seguir aqui com o histórico da gestão na Rio 92, tá? Bom, basicamente, primeira vez assim, onde você tem mais do que 100 países numa convenção, num grande evento, foi muito famoso na época, tá? E como tinha um montante grande de países participantes e um montante grande de interessados participantes, eles fizeram 5 grandes documentos, tá? Eu vou falar só um pouquinho sobre cada um deles, que são esses 5 aqui que estão na tela. O primeiro é a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Bom, como o nome já fala, né, se tratou da biodiversidade, é, como preservar e como utilizar essa biodiversidade da melhor maneira possível, tá? Obviamente, né, a palavra sustentável apareceu dezenas de vezes ali ao longo dos textos. E eu achei particularmente interessante essa frasezinha aqui, tá? Que consta nos documentos, que é a distribuição justa e equitativa dos benefícios advindos do uso econômico dos recursos genéticos. Justa e equitativa, estranho, né? Porque assim, na época não se tinha o mapeamento genético que a gente tem hoje, né? Com a velocidade que a gente tem hoje. E o pessoal já estava preocupado, né? Chamou de recursos genéticos, não chamou aí de madeira ou de frutos ou algo do tipo, né? Então, basicamente, o que eu entendi é que se algum país adquire uma tecnologia voltada, né, que utilizou a biodiversidade biológica, deveria distribuir a tecnologia, tá? Não o recurso, tá? A tecnologia de maneira justa e equitativa, né? Em tempos de Covid, né? Em tempos de vacina de Covid aí, esse vídeo realizado em 2020, esse daqui, né? Estranho, né? No mínimo estranho. Na verdade, não existe distribuição justa e equitativa de benefícios advindos dos recursos genéticos, nem de nada, tá? Nem de nenhuma tecnologia. Eu achei interessante isso, tá? E eu trouxe para comentar com vocês. Mas basicamente essa convenção foi feita para utilizar de maneira mais sustentável a biodiversidade, tá? E aqui um ponto importante, quando eu falar de florestas, vocês vão perceber bastante, tá? Respeitar a soberania de cada nação, para que não haja tantas intervenções externas em um determinado país. Por exemplo, um país forçar um outro país a desmatar porque esse primeiro país está querendo madeira, tá? Então essa convenção tratou um pouco disso, tá? Os países não podem exercer esse tipo de pressão, apesar de que ela existe, tá? A Convenção de Mudanças Climáticas, eu ainda vou falar do Protocolo de Kyoto, né? Mas já sendo falado sobre gases do efeito estufa, como reduzir a emissão desses gases do efeito estufa, maneiras de você... Bom, é a mesma coisa que eu comentei em slides anteriores, né? O mundo já estava ligado nessa questão de aumento de gases do efeito estufa, na questão climática. Desde 88 já tinha alguns relatórios falando sobre isso. E em 92 foram trazidos novos dados, novas informações e o relatório ganhou força, tá? Mas não foi a parte mais importante, ao meu ver, aí da Rio 92. Mas bastante interessante, né? Dá para vocês verem que esse assunto nunca mais saiu de pauta quando a gente fala numa escala mais macro ecológica aí da gestão, tá? E aqui os princípios sobre as florestas, que foi outro documento interessante, né? Tão importante que ficou um tópico à parte na Rio 92, né? Ficou fora do tópico da biodiversidade. Estava lá, mas ganhou um tópico especial único, né? Isso eu achei interessante aqui nas minhas pesquisas. Bom, óbvio, né? Recomendações para o desenvolvimento sustentável. E aqui começa uma coisinha, tá? Porque esses princípios falavam de aumentar o apoio externo para pagar os custos para se conservar a floresta. Lembra que eu falei que os países de desenvolvimento, eles querendo desenvolvimento, poderiam causar a mesma quantidade de degradação do que aqueles países da Revolução Industrial 1 e 2.
Então, o que os países mais ricos falaram? Não, olha, vocês não se desenvolvam tão rapidamente, mas os países mais ricos vão arcar com esses custos, né? Então, vocês não aceleram tanto a economia, não degradam tanto os recursos ambientais, mas a gente banca um pouco disso. É óbvio que os países emergentes aí, os países em desenvolvimento, não gostaram dessa ideia, porque assim, quando a gente escuta uma vez, duas, na terceira vez a gente começa a ver que tem problemas isso, né? Basicamente você está desacelerando economias, então se você desacelera a economia, o país rico vai dominar o mercado, tá? Os mercados. Isso é complicado, tá? Eu tentei até entender um pouquinho mais sobre comércio, o tanto que o comércio influencia, né, no desenvolvimento dos países, mas é algo extremamente complexo de funcionar, né? Principalmente quando a gente fala em país bem pobre, viu? Que não vai ter nada, não vai ter nenhum apoio externo, nem vai conseguir se desenvolver se não usar os recursos. E foi muito conturbado, tá? Por conta dessas desavenças entre países ricos e pobres, que já vinha de outros eventos anteriores. Os países em desenvolvimento praticamente negaram muito das conversas aqui, e faz parte, tá? Faz parte. Eu acho que cada país tem que procurar o desenvolvimento da melhor forma possível, mas não ficar à mercê do meio externo, né? Então é bastante complexo essa questão aqui, e eu vou pular alguns anos, depois eu volto para Rio 92, tá? Porque assim, essa questão das florestas, em 95, um grupo intergovernamental só sobre florestas estipularam algumas diretrizes, tá? Em relação à utilização das florestas dos países. Eu vou passar rapidinho, mas alguns tópicos eu acho importantes, tá? Primeiro, cada país tem o direito de explorar os seus próprios recursos, tá? Mas ele tem que ter leis ambientais para tal, ok? Mas ele pode explorar da maneira que ele achar melhor. Se a lei ambiental do país é fraca e ele explorar, porque a lei ambiental é fraca, aí o mercado externo, outros países podem pressionar para melhorar a legislação. Mas se o país tem uma legislação fraca, paciência, tá? Então isso foi definido em 95 e faz sentido, né? Se o país acha que ele tem que desenvolver e destruir o que tem, não pode ser outro país de fora a forçar ele não fazer, mesmo que haja pressões, tá? Isso é uma coisa bastante interessante, porque o país é que deve melhorar em relação à lei ambiental, em relação à fiscalização ambiental, ao perceber que isso é necessário, tá? Então, se a pessoa não percebe, ela não vai para esse caminho. Não causar danos ao meio ambiente para outros países, tá? Isso é muito importante, porque se você degrada o seu país e isso causa algum problema para outro país, aí sim, aí você está, digamos assim, à mercê da pressão desse país que foi prejudicado. Ok, esse daqui eu nem vou falar, porque os próprios dizeres já se explicam, tá? É necessário, no entanto, proteger as florestas contra, entre outras coisas, poluição, incêndios, pragas e assim por diante. Ou seja, você pode usar a floresta da maneira que você quiser, mas na medida do possível você tem que proteger os recursos que você tem, tá? Porque isso pode gerar um problema no futuro. Essa daqui eu pintei toda ela de verde porque eu achei extremamente importante, tá? O país, ok, vocês têm soberania para utilizar os seus recursos, mas deve haver um fortalecimento das instituições e programas de gestão, tá? Com foco na conservação e desenvolvimento sustentável dessas florestas que o país detém. Então, assim, fortalecimento de órgãos de gestão, tá? IBAMA, tá? Então, quer dizer, alguns órgãos aí, eles têm que ser fortalecidos. No Brasil, o que acontece? A maioria, por exemplo, o IBAMA, tá? Que eu conheço um pouco mais, ele é um órgão consultivo, tá? Então, por exemplo, uma empresa quer utilizar um recurso de uma área, uma mineradora, por exemplo. O IBAMA pega e fala assim, olha,
Nessa área tem não sei quantas espécies ameaçadas de extinção, tem um valor turístico enorme, um valor genético quase que imensurável, então não recomendamos a extração de minério naquela área. Mas o IBAMA é consultivo, então se o governo pegar e falar, foda-se, né? O que interessa é o que a gente quer agora e assinar falando que pode fazer qualquer coisa ali, pode, tá? Então o país está acima dos órgãos, tá? Então o órgão deve ser forte, mas não toma as decisões no final das contas, tá bom? Mas eu achei interessante que em 95 foi estabelecido que os órgãos deveriam ser fortes. Ok, proteção de ambientes relacionados ao meio hídrico, né? Os países que estão, como se diz, estão com vontade aí, eles estão buscando, né, conservar mais áreas, usar mais áreas de maneira sustentável, eles podem e devem receber apoio externo, tá? É uma forma aí de grandes empresas, para melhorar o marketing verde delas, apoiarem programas, projetos de recuperação de áreas degradadas, de manutenção de florestas em outros países, tá? Reflorestar áreas improdutivas, degradadas e desmatadas. Essa daqui é muito interessante porque basicamente eu fiz faculdade pensando nisso, né? Pensando em trabalhar com reflorestamento e tal. E na época, né, se tinha muita força em relação a isso. Vários congressos aí falavam de reflorestamento e tal. Hoje se fala ainda, tá? Vai continuar falando. Mas eu acho que foi uma época muito forte, muito interessante aí. E vários estados brasileiros criaram programas de recuperação de nascentes, assim por diante, tá? Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, tem programas grandes, tá, de reflorestamento. Implantação de políticas para o manejo, para a conservação, desenvolvimento sustentável, nada de muito mais. Essa daqui eu achei interessante, que percebeu-se a necessidade de investigação científica, né? Na década de 90 e anos 2000 até 2005, por aí, teve um fomento muito grande para inventários florestais. O Brasil finalmente tá? Conhecer o Centro-Oeste, conhecer melhor aí as florestas que tinha. Já existia bastante estudo em algumas áreas no Brasil, mas em outras não, tá? O Brasil Central, por exemplo, tinha muito poucos estudos. E foi uma época de muito incentivo para inventário florestal, para inventários florísticos, né, no Cerrado, no Atlântico, assim por diante. Amazônia também, tá? Então foi um período importante, pressão externa, né, exterior fazendo seu papel aí, né, e o Brasil fez seu papel em parte. Eu falo em parte porque eu não conheço toda a história, tá? Mas aumentou bastante a investigação científica, tá? E essa daqui eu achei muito interessante, né? Livre comércio internacional de produtos florestais, ou seja, os produtos florestais devem ser facilitados. Eu acho assim, tem algumas coisas que, lendo esses documentos, tá? Ou parte desses documentos, é interessante, né? O país tem que proteger essas florestas e usar de maneira sustentável, mas ao mesmo tempo deve facilitar a exportação desses produtos, reduzindo taxas e assim por diante. Eu acho quase que um contrassenso, né? Mas é interessante, né? Faz parte, entra no arcabouço os selos ambientais aqui para facilitar o livre comércio e assim por diante. Pessoal, a Declaração do Rio é uma série de princípios, tá? E eu não vou falar de todos não, vou só fazer alguns comentários aqui para a gente não sair da matéria, da gestão em si, propriamente dito, né? Então eu listei alguns aqui, vou chamar só a atenção de um ou outro. Por exemplo, né, nessa Declaração do Rio, um dos princípios, né, para atingir o desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade de vida, os estados, né, os países devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo, tá? Basicamente, nesse período aqui, 92 e assim por diante, foi uma época em que a reforma agrária estava em pauta, né?
O Brasil já vivia um problema muito sério de muitas pessoas do campo sem terra e assim por diante. Então houve uma pressão para que melhores políticas fossem tomadas em relação a esses produtos, né? A essas pessoas e aos produtos que essas pessoas poderiam produzir. O que acontece é que ainda estava meio cru, tá? O Brasil, bom, pelo que eu conheço de história, nunca fez uma reforma agrária mais incisiva, né? Então, acaba que o desemprego ele é gerado de uma maneira muito rápida para o homem do campo. E eu achei bastante interessante isso ser chamado a atenção em 92. Tá recente na história, né? Mas eu achei uma das que eu queria comentar com vocês aqui. Essa daqui eu acho fantástico, tá? Porque a gente escuta isso no nosso dia a dia, né? Quando houver ameaça de dano sério e irreversível, você não pode utilizar como argumento que você não tem certeza se aquele dano vai ser sério ou irreversível, então você não vai fazer nada. Não, você já tem que solucionar o problema antes dele nascer, tá? Você não pode deixar estourar a barragem para depois recuperar o que tem. Você já tem que ter pensado antes. Essa daqui eu acho bastante interessante porque a gente tem que pensar assim mesmo, né? Antes do problema surgir, a gente tem que tentar entender que ele vai surgir e já tentar solucionar. Ok, essa daqui eu já comentei, né, em aulas anteriores, mas novamente frisando, e os próximos aqui eu vou falar isso. Notem que não tem necessariamente a ver só com o meio ambiente, tá? Olha, mulheres desempenham um papel fundamental na gestão e desenvolvimento, né? Devem exercer. É necessário apoiar pequenas comunidades, tá? Para que tenha o efetivo desenvolvimento sustentável. Olha essa daqui. A guerra ela é contra o desenvolvimento sustentável, já comentei também anteriormente, né? É necessário que se haja paz para que as políticas funcionem. Os estados devem solucionar seus problemas, né, de maneira pacífica. Então notem que na verdade quando a gente fala de um evento assim que aparentemente ele é ambiental, conservacionista, não, estão sendo falados de coisas muito mais abrangentes. Eu não vou focar muito mais na Declaração do Rio, tem muita coisa, tá? Nesses documentos, e eu quero só falar aquilo que eu acho que pode ajudar vocês na gestão em si, tá? E daí falar de paz, né? Gente, tudo bem, aqui eu estou falando de países, né? Mas no seu caso, se a sua empresa briga toda hora por conta de algum problema ambiental, bom, para de brigar e vamos solucionar o problema, né? O problema com ele. Então eu acho interessante, tá? A Declaração do Rio está longe de ser uma das partes mais incisivas da matéria, mas eu achei interessante estar trazendo para vocês. E a Agenda 21, bom, basicamente o que acontece? Você tem um grande evento e esse grande evento vai tentar resumir uma série de informações e passar para a sociedade. No final das contas, percebeu-se que só o governo não resolve, só a empresa não resolve, e é necessário que agências não governamentais também auxiliem nos problemas ambientais, socioambientais, né, como está dizendo aqui. E aqui, lembra que eu falei de paradigmas nas primeiras aulas, né, e até comentei um pouquinho sobre isso aqui. O paradigma já não é o crescimento da maneira que era feita na primeira e segunda revolução ambiental. Agora o paradigma, ou seja, o que os países devem seguir é tentar crescer de uma maneira em que ele não exaura, né, os recursos ambientais de maneira rápida. E para isso ele precisa modificar as suas ações, né? E tem como prioritário mais do que 40 itens. Esses itens são divididos em subtópicos, tá? Eu vou listar alguns aqui, mas eu só vou explicar um ou outro, tá? Porque um ou outro que eu considerei mais importantes, mais relevantes aí para vocês. Primeiro, né? Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Basicamente, existe um consenso de que países que são muito ricos, já exploraram bastante, devem ajudar os países mais pobres a se desenvolverem de maneira sustentável, mas nunca tentar estagnar o crescimento desses países, tá? A
apesar de que uma coisa pode levar a outra, mas né, um país pode ajudar o outro sem tentar prejudicá-lo economicamente. Não vou falar de luta contra a pobreza, tá? Não vou falar disso aqui. Não vou. Eu acho que as palavras já se explicam, né? Olha, eu acho que não tem muito problema. Essa daqui eu acho importante estar falando para vocês. Gente, tomada de decisões, tá? Quanto mais vocês saberem sobre um determinado assunto, pesquisarem, irem atrás, conversarem com as pessoas que estão inseridas naquele meio, né? Melhor vai ser sua tomada de decisões. Um dos tópicos aqui é que o conhecimento deve ser utilizado para tomar decisão, tá? E o conhecimento, no nosso caso, científico. Científico/social, tá? E o cruzamento de dados é muito importante, tá? Em relação a isso daqui. Mais alguns tópicos que a Agenda 21 fala, né? Eu acho que se explica por si só. Foi definido a luta contra o desmatamento. O Brasil, aí de 2005 até 2015, conseguiu diminuir bastante a taxa de desmatamento dele. Então, mas isso aqui foi em 92. Mas teve outro, né, anos depois, assim por diante. A década de 90 ainda estava bem alto o desmatamento, depois caiu e agora está voltando, né? Reaumentando. Problemas de desertificação, não sei se vocês lembram, mas vocês devem ter estudado no colégio, que alguns países têm sofrido com desertificação, terras que antes eram agricultáveis e que estão praticamente virando desertos ali, tá? Mini desertos dentro dos países. E esses são considerados ecossistemas frágeis. O Brasil tem, tá? Nós temos problemas de desertificação em várias áreas, então é um problema bem sério aí, tá? Tem na nossa legislação, já faz tempo, essa questão das áreas montanhosas, nem vou comentar isso daqui. Gestão ecologicamente racional, e foi a primeira vez que eu li o termo biotecnologia, tá? 92, né? Transgênicos, recursos genéticos, né? Então biotecnologia só cresceu desde então, e esse gestão ecologicamente racional é basicamente você não produzir um transgênico sem pensar nas consequências, né? Tem uma bibliografia bem vasta e extensa que fala sobre isso, tá? Os possíveis problemas dos alimentos transgênicos, né? Teve uma época que isso estava bem alta, tinha muita discussão, hoje já está um pouco mais contornada essa problematização, mas em 92 era de se esperar que tivesse um tópico desse tipo, tá? Não vou falar, são muitos tópicos, tá? Eu acho que essa parte do histórico eu estou esmiuçando relativamente bem, tá? Mas no futuro eu ainda devo melhorar o material, reduzir o material. Dessa vez eu quis colocar a maioria das coisas aqui. Na Agenda 21 eu resolvi colocar um monte de coisas, né? Olha isso aqui que interessante, né? Algumas metas mais sociais aí da Agenda 21, que foi da Eco 92, né? A infância e a juventude e o desenvolvimento sustentável. Isso aqui poderia estar escrito assim, ó, educação ambiental forte, tá? O país deveria ter uma educação ambiental forte. Isso é um problema gravíssimo, porque a nossa educação é fraca. Tá? A educação no Brasil tem muitos problemas, tá? Muitos problemas. E a educação ambiental por consequência, tá? Tivemos aí... Bom, não sei vocês, né? Mas eu vivi uma fase onde já se falava muito de sustentabilidade, muito assim, razoavelmente, né? Mas já se falava bastante, por exemplo, de reciclagem e assim por diante. E a gente está em 2020 e a maioria das cidades do Brasil não tem programa de reciclagem, tá? Porque as pessoas não valorizam muito esse aspecto, tá? Muitas pessoas não valorizam esse aspecto por não ter tido uma educação forte. Então é complicado, né? Eu falei, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando de meio ambiente, está falando de sociedade em si. E interessante, né? Se em 92 fosse realmente levado em consideração, e foi nessas reuniões, mas se os países como o Brasil olhasse, né? Não, então vamos fazer bem feito, vamos melhorar o ensino, e melhorando o ensino, melhorar a educação
ambiental, eu acho que as coisas poderiam ser um pouco melhores, tá? De maneira geral. Não que a gente não tenha pessoas que se importem, mas eu acho que, né, dá para perceber que muita gente não tá interessada nisso, né? Por não ser educado, né, neste sentido. Ok, eu acho que eu já falei de povos indígenas, né, e ainda vou falar em outros tópicos. Fortalecimento de sindicatos, tá? Surgiu no Brasil aí de 95 para frente associações, né, pequenas empresas que uniam trabalhadores, às vezes trabalhadores que eram informais, para o desenvolvimento de determinados setores, tá? Por exemplo, a reciclagem foi um deles. Então, algumas associações surgiram. Basicamente, só o governo, só a empresa não consegue fazer tudo, né? O Estado tem o seu papel, mas a sociedade deve se organizar também. Então, é um tópico que eu achei interessante estar trazendo para vocês aqui. Ok, esses dois eram os dois que eu queria estar comentando, da Agenda 21. Uma pauta mais tecnológica, né? Utilização da ciência para o desenvolvimento sustentável, fomento à educação, que já estava anteriormente, mas aqui com foco mais de sociedade mesmo, capacitação, né? A gente melhorar o nosso entendimento para tomar as melhores decisões. E essa daqui é aquela que eu comentei até alguns slides anteriores, eu queimei a etapa, né? Surgiu, pessoal, na década de 80, 90, uma série de técnicas para a gente utilizar o que a gente consegue coletar de informação para tomar as melhores decisões. É mais ou menos assim, eu faço uma tabelinha, eu tiro tais informações, então eu devo tomar tal ou tal decisão baseada nessas informações, tá? Eu vou passar algumas dessas tabelas para vocês mais adiante na disciplina, mas é uma forma da gente normatizar, né, tornar os procedimentos mais semelhantes entre as pessoas para que a gente consiga ter informações um pouco mais comparáveis, tá? E 5 anos depois o Brasil organizou uma Agenda 21 brasileira, né? 5 anos depois da Rio 92. Não tem, se vocês lerem aqui, vocês vão ver que não tem nada de isso é novidade, né? Mais inclusão social, saúde, educação, desenvolvimento sustentável, redução de desperdício. Então, quer dizer, não tem nada de novidade, mas tem um documento feito no Brasil. Olha, o Brasil está pensando nisso. Não necessariamente está fazendo tudo o que está pensando, mas está pensando nisso, né? Uma forma de mostrar para o mundo. Algumas necessidades aqui que a Agenda 21 brasileira percebeu, tá? Que não tem... Hoje parece bobagem, mas na época foi algo interessante. Promover e melhorar a distribuição de renda e da riqueza. Isso aí, né? Qualquer documento fala disso. Por meio de políticas sociais compensatórias. Dá um pause no vídeo e tenta pensar o que é isso daqui, ó. O que você acha? Pensa numa política social compensatória. Tenta pensar, fecha o olho aí e pensa. E aí, né? Conseguiu pensar em alguma coisa? Bolsa Família, bolsa para aluno que tem que é de uma classe social menos abastada. Isso são políticas sociais compensatórias, tá? Se não conseguimos dar educação boa para todo mundo, que se salve alguns. É uma péssima maneira de explicar essas políticas, mas eu acho que vocês me entenderam, tá? E em 97, a Agenda 21 trouxe isso. É claro que essas políticas foram implementadas 10 anos depois, mas as discussões foram melhorando ao longo do tempo, tá? E essa eu quis trazer para vocês, porque essa eu acho importante, tá? Desde então, desde que algumas políticas foram tomadas, elas podem ter se expandido ou retraído, mas elas continuaram no Brasil, tá? De um jeito ou outro. Não vou falar. Cenários de médio a longo prazo para a economia brasileira. Pessoal, bom, em termos de país a gente sempre tem que pensar a longo prazo, tá? Mas em termos de empresa, o pensamento a médio prazo ela é bastante importante. Então vocês vão ver mais à frente, quando a gente passar por algumas
risco ambiental, alguns outros tópicos, impacto ambiental e assim por diante, às vezes o nosso pensamento não é a curto prazo, é a médio prazo. Longo prazo eu acho que é um exagero, mas é a médio prazo, 5, 10 anos, tá, de empresa e assim por diante. Por isso que eu pintei essa daqui da Agenda 21, porque o país percebe que tem que fazer aquilo e isso é repassado para a sociedade, né, empresas e assim por diante. Não vou falar disso daqui, eu acho que se explica por si só, tá? Minha intenção não é explicar tudo, mas passar por alguns tópicos. Essa daqui, apoiar técnico financeiramente segmentos seletivos da economia brasileira. Pessoal, basicamente, pequenas empresas, grandes negócios, isso daqui, né? Percebeu-se, a gente sabe que por mais que as grandes empresas sejam muito importantes, o que mais gera emprego, o que mais promove o desenvolvimento de uma pequena comunidade são pequenas, médias empresas das próprias pessoas que moram ali, que geram emprego para aquelas pessoas, tá? É o comércio da sua cidade, tá? E não uma multinacional, por mais que a multinacional é importante também. Então, olha aqui, né? Agenda 21, olha aqui, 1997 falando disso. E parece atual, né? Todo dia no jornal fala, pequenas empresas são importantes, não sei o que, não sei o que. Gente, vamos valorizar, né, essas pequenas empresas. Eu acho que com a internet, a era da informação, talvez vai ficar mais fácil essa questão. Pessoal, alguns problemas que foram percebidos, nenhum dos problemas aqui são novidades, tá? Existem regiões do Brasil que tomam decisões por si só, e isso dificulta políticas nacionais mais efetivas, tá? Ou o contrário, né? Ou o Brasil como federação não toma decisões muito firmes e aí cada estado tem que tomar suas próprias decisões. Isso é um problema, tá? Isso é um problema porque já que somos um país, temos 26 estados, mais o Distrito Federal, é muita coisa, mas já que somos um país, devemos pensar como país, né? Tomar decisões em conjunto, mas como ele é muito grande, né, tem várias situações diferentes dentro do mesmo país, isso às vezes é muito complexo, é mais complexo do que parece. E obviamente percebeu-se que a educação ambiental ela caminha a passos lentos, tá? Eu acho interessante porque assim, quando a gente é criancinha, eu estou falando do meu caso, quando a gente era criancinha, a gente teve reciclagem, tá? Eu lembro que tinha palestras, né, o pessoal ia na escola, explicava reciclagem, professores falando de reciclagem e tal. Mas eu acho que não tinha uma prática da reciclagem, né? Não tinha uma assim, olha, toda escola, na escola você tem que colocar o lixo no lugar certo, depois a gente vai mostrar para vocês para onde que vai esse lixo. Não tinha isso, tá? Então eu acho que fica muito na teoria, vocês mesmos que estão na universidade, vocês reclamam muito disso, né? A gente às vezes tem muita teoria e pouca prática, né? É aquela questão, tem muita informação, mas a gente não consegue colocar a informação em prática. E eu acho que a gente ainda vive esse problema, né? Eu mesmo tenho em alguns tópicos eu saio fácil, tá? Mas tem outros que é muito complicado. A educação ambiental é muito complicado. Às vezes você tenta fazer as coisas tudo bonitinho, mas o tempo que você tem te prejudica, tá? Para tocar um projeto nesse sentido. Enfim, eu vou tentar não sair do assunto aqui, né? Bom, a ausência de um efetivo Sistema Nacional de Planejamento do país, parece que a gente tem em 2020, mas não, isso aqui é de 97, tá? É meio que o governo federal dando aquele ombrinho, tá? Aquela saída de ombro nas questões ambientais, né? E é pouco expressivo o volume de recursos públicos, né? Para o desenvolvimento científico e tecnológico. Pessoal, eu acho que o recurso, além de ser pouco, é mal empregado, tá? O Brasil está tentando mudar isso já faz algum tempo para a gente focar mais os recursos nas áreas que vão solucionar mais problemas, para não gerar conhecimento por conhecimento, tá? Mas é muito problemático isso daqui, é muito problemático. Em eventos, em congressos, eu já vi essa discussão aí do básico contra o aplicado, né? Só que o aplicado não consegue viver sem o básico. Não sei se vocês já viram esse tipo de discussão. Mas é notório que, assim, existe pouco recurso para muitas áreas do Brasil e algumas áreas que poderiam ser chaves, né, para o desenvolvimento econômico.
E, bom, e por consequência sustentável. Algumas ações prioritárias já está acabando, tá, gente? Eu entendo que fica meio maçante, né, essa questão dos históricos aqui, mas a gente tem que passar por isso e eu acho importante cair em prova, blá blá blá, né? Bom, palavras-chave quando cair a Agenda 21 ou quando cair qualquer tópico relacionado com sustentabilidade a partir dos anos 90. Desperdício, reduzir desperdício. As empresas têm que ter mais responsabilidade social, então as empresas começaram a ter que entregar relatórios técnicos mais incisivos, contratar pessoal mais qualificado, tá? Os países têm que investir mais em energia renovável e biomassa, o Brasil fez isso, tá? O investimento em biomassa principalmente, tá? Cana-de-açúcar, carro álcool, usina hidrelétrica, hoje em dia usina eólica, houve investimento sim, se foi suficiente ou não é outra questão, mas houve, tá? Informação e conhecimento, já falei sobre isso, educação, já falei sobre isso, promover saúde, tentar evitar doenças, democratizando o SUS. Quem já leu alguma coisa na área da saúde vai ver que isso daqui dá muito pano para manga, tá? O SUS tem algumas regrinhas, né, de que todas as pessoas devem ser tratadas iguais, dependendo do problema que elas têm, tá? É um problema mais sério, é tratado como um problema mais sério. Mas isso gera problemas, tá? Porque o que acontece é que pessoas com classe social, enfim, pessoas com mais dinheiro acabam utilizando muito o SUS em alguns âmbitos, tá? Às vezes para fazer exame e economizar no convênio médico, né? E isso gera uma série de problemas, tá? Eu sou do time, agora dando uma opinião pessoal, tá? Eu acho que o Sistema Único de Saúde deveria ser voltado para quem tem menos recursos, tá? Se você tem um emprego que a sua renda familiar é 20 mil reais por mês, você pague um plano médico, um plano de saúde, paciência, para você deixar o SUS para as pessoas que são mais carentes e recebem muito menos do que você, tá? É um pensamento do Wagner, não é para vocês escreverem isso em lugar nenhum, mas eu vejo assim, um estatelamento do SUS, falando que o SUS não é autossustentável, porque tem algumas diretrizes lá dentro que não funcionam. Mas enfim, chega de opinião pessoal, né? Se eu tivesse em sala de aula, eu ia falar assim, gente, em off, falaria isso, beleza, era só uma opinião para a gente conversar e debater um pouquinho, para a turma conversar comigo, mas vamos fechar esse assunto aqui, né? Não tem novidade, é necessário proteger mulheres, negros, jovens, já falei um pouquinho disso naquelas medidas, né? Medidas sociais que os países deveriam tomar, mas eu acho interessante isso, né? Pensar nos jovens, pensar em classes sociais que passaram por uma série de explorações, né? E as mulheres que por muito tempo foram discriminadas, né? Ainda são muitas, né? Mas melhorou bastante, ao meu ver, uma análise histórica minha isso. Desenvolvimento sustentável do ambiente rural, agricultura sustentável, muito em pauta, né? Nos últimos 10, 15 anos, muito em pauta. Implementação de transporte em massa, o Brasil tem que bater a cabeça, né? Ao invés de investir em tecnologias mais efetivas a longo prazo, né, como ferrovias e assim por diante, ferrovias modernas, não é Maria Fumaça não, prefere aí juntar um monte de caminhões nas estradas, né? Problema sério isso daqui. Preservar a qualidade das águas, já comentei mais para trás. Esse tópico aqui eu acho particularmente interessante para conversar com vocês, né? O país deve melhorar as políticas florestais, 97. Deve controlar o desmatamento e realmente a partir de 2005 ele começou a diminuir a taxa de desmatamento no Brasil e promover corretores de biodiversidade, tá, em programas de reflorestamento. Esse tópico aqui eu acho bastante interessante para vocês lembrarem sempre, tá? Nós que somos da área florestal aí, né? Aumento de oferta de produtos florestais. A partir dos anos 2000, eu já comentei isso com vocês, ou em outras disciplinas honestas mesmo,
o Brasil começou a investir em frutos do cerrado, o Brasil, assim, algumas empresas, né, a utilizar os recursos florestais, não somente madeira, carvão, tá? Não preciso nem falar isso aqui, né? Proteção e uso da biodiversidade, já falei bastante em outros tópicos aí. Modernização também, não vou ficar fazendo comentários não, tá? Pessoal, na próxima aula eu entro com o protocolo de Kyoto. Já ficou maçante essa aula aqui, né? Eu acredito que semana que vem eu já consiga finalizar essa parte do histórico e a gente vai para a parte mais técnica, tá bom? Da disciplina. Abração aí para vocês.